Alvíceras, Alvíceras, História da Igreja de Cristo. Hoje veremos as catacumbas. Faremos a leitura automática e, se necessário for, apostrofaremos-la para inserir os devidos comentários. Hoje os NG, as catacumbas. Se as catacumbas não são o único marco em que devemos imaginar a jovem cristandade, nem por isso deixam de ser o lugar que mais facilmente nos evoca a memória dos nossos predecessores cristãos, desses que semearam o Evangelho no solo profundo da nossa civilização. Elas são o símbolo indestrutível dessa existência perigosa e semi-clandestina que foi a da Igreja nos tempos em que conquistava o mundo, da mesma forma que as suas paredes exprimem ainda hoje, de mil maneiras, as duas grandes virtudes que, no fim das contas, permitiram o seu triunfo: a caridade e a fidelidade. Não é possível a um cristão mergulhar nessas galerias, onde paira um odor de subterrâneo úmido e de cera queimada, sem experimen. 3 Foi certamente assim que os cristãos fizeram a PNNC. O sinal da cruz. Vários textos aludem a esta tripla marca sobre a fronte, os lábios e o peito, pois as 3 partes superiores do homem, inteligência, amor e força, ficavam assim sob a proteção da cruz. O sinal da cruz atual impôs-se a partir do século IV, mas não se deixou de preservar a forma amiga em certas ocasiões, como por exemplo na leitura do Evangelho durante a missa. 4 A ideia de usar sinais místicos e secretos deve ter nascido nas comunidades da Grécia e da Ásia, a imitação talvez de certos hábitos das seitas e religiões de mistérios. Os principais sinais eram a âncora, o navio, o bom pastor, o cordeiro com um T ou uma cruz no dorso, e a cruz em... Esse aqui eu vou pular, pessoal, porque essas notas de rodapé já as lemos na última aula, ok? Eu estou fazendo aqui um experimento de utilização da leitura robótica, né? Então eu vou pular, pois já vimos estas duas notas de rodapé na última aula. Então vamos continuar ali do finalzinho do parágrafo aí no alto do vídeo. Não é possível a um cristão mergulhar nessas galerias onde paira um odor de subterrâneo úmido e de cera queimada, sem experimentar a impressão viva de uma presença. Então aí já na página, saindo da 197 e indo para 198. Daniel Ropes está falando do contexto, né, do ambiente que era o interior das catacumbas. Então eu vou pular essa parte aí das notas de rodapé que ficam no meio aí da leitura corrente do texto, ok? Em cima, aplicados por 190, a Igreja dos Apóstolos dará a impressão viva de uma presença. Ali estão milhares de fiéis cujas orações encheram essas profundidades com os seus murmúrios. Ali estão sempre, apesar do vazio dos túmulos, aqueles que adormeceram na paz de Cristo. A palavra que designa estes vastos hipógeos e que tem hoje o poder de um símbolo, provém, na verdade, de um erro de interpretação. O termo já se lia nos velhos itinerários medievais que os peregrinos que iam a Roma tinham entre as mãos, mas não designava senão uma pequena parte das nossas catacumbas modernas, aquelas que se situavam em volta da antiga Basílica de São Sebastião, 3 quilômetros a sudeste de Rumá, na Via Ápia. Era a única região que na época se conhecia bem e se venerava. Como estava numa depressão de terreno, chamavam-lhe perto do vale, isto é, em grego, língua oficial da Igreja primitiva, catacumbem. Quando no século XVI nasceu o interesse por outros jazigos do cristianismo antigo, estendeu-se o nome a todo o conjunto. Então, pessoal, a palavra catacumba vem do grego katakumben, né, que significa perto do vale. Era onde ficaram as primeiras catacumbas, né, que eram uma espécie de jazigo que em grande parte, em quase sua totalidade, na totalidade delas, era subterrâneo.
né? Havia catacumbas não subterrâneas? Sim, provavelmente. Provavelmente. Mas não tem como precisar muito bem, pois é claro que milhares de anos passados só ficaram preservadas, ou seja, só ficaram, vamos dizer, de pé aquelas que estavam mais bem abrigadas das intempéries, né? Ou seja, as subterrâneas. Então, as catacumbas hoje são as que ainda existem, né? Pouquíssimas, lá na Itália, são subterrâneas. Mas não quer dizer que não existisse, né, alguma catacumba sobreterrânea, vamos chamar assim, ok? Vamos continuar. As catacumbas são cemitérios, gigantescos e prodigiosos cemitérios, onde gerações de cristãos enterraram os seus mortos. Se as de Roma são as mais relevantes, encontramos-las também em Nápoles, na Sicília, principalmente em Siracusa, na Toscana, na África, onde são célebres as de Adrumeto, no Egito e até na Ásia Menor. Então veja, catacumba tem esse nome latino, vindo pelo viés, né, vindo pela veia grega, né, pelo caminho grego, como já vimos, que significa catacumbem, significa perto do vale. Mas as catacumbas, elas existiram em várias partes do mundo, na Europa, na Ásia, Ásia Menor, África, né? E se você pensar direitinho, no Egito, você tem os sarcófagos, você tem coisas parecidas, né? Você tem a própria pirâmide, uma espécie de tumba, de catacumba, só que o sarcófago e também, enfim, a pirâmide, ela, vamos dizer assim, está sobre a terra. Apesar de que a pirâmide tinha também subsolo, né? Pelo menos 1 ou 2 níveis de subsolo. Tinha, não tem ainda. E o sarcófago poderia ficar também aqui e ali embaixo, né, do solo, no subterrâneo, dentro enfim, da pirâmide, ou acima, conforme o caso. O que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção aqui, é que esse tipo de jazigo, vamos chamar assim, jazigo para resumir todos os tipos de mortuários, né, de locais mortuários, sarcófagos, pirâmides, às vezes até templos funéreos, né? Enfim, catacumbas, covas, gavetas. Hoje são gavetas, né? Muito utilizadas as gavetas. Seja o que for, todos os tipos de invólucros mortuários, eles, quase todos, né? Desses que são assim, do tipo de jazigo, né? Do tipo de uma espécie de residência para o morto, são sobre a terra. Claro, tem as covas. As covas são sob a terra, subterrâneos. Agora, as catacumbas, elas eram, como eu disse, quase todas, ou até todas, subterrâneas. Agora, poderia sim haver, deve ter havido até, aquelas que eram sobreterrâneas, sobre a terra. Tá? Agora, se você perceber, e no próprio episódio em que Jesus ele ressuscita, ele é colocado, né, ali no túmulo de José de Arimateia, né, que era sobre a terra, não era subterrâneo. Tanto que havia uma pedra que precisava ser rolada. E, de fato, ela foi rolada e Jesus de lá de dentro saiu ressurreto. Esse tipo de abrigo mortuário em que Jesus fora depositado é uma espécie de catacumba. E isto é onde eu quero chegar. Isto certamente inspirou, né, as primeiras gerações cristãs a fazerem o mesmo, ou seja, a depositarem seus mortos num mesmo tipo de invólucro mortuário em que o seu mestre, Jesus, fora depositado. Então, é muito provável, sim, que tenham tentado, pelo menos, e até de fato conseguido em alguns casos, depositar os mortos cristãos, pelo menos os primeiros, nesse tipo de tumba sobreterrânea, né?
Só que o que eu não sei ainda se o Daniel Rupes vai contar com esse detalhe, é que o que acontece é o seguinte: por que que os cristãos foram depositar seus mortos, né, também cristãos, em catacumbas subterrâneas? Porque simplesmente depositar esses mortos, esses cadáveres em túmulos, em abrigos funéreos sobreterrâneos, ou seja, à luz do dia, né, acessível a qualquer que passe e queira, enfim, enxergue, né, e tenha um acesso visual e com a própria mão que queira tocar, era complicado fazer isso. Um cristão tentar tentar guardar um cadáver de um ente querido seu, também cristão, num tipo de abrigo assim, à vista, né? Às vistas de todos. Por quê? Qual é o contexto? Lembrem-se, os cristãos eram perseguidos nessa época. Ser cristão era ser fora da lei necessariamente, pois o cristianismo era proibido. Então, ser cristão, ainda mais um cristão confesso, era confessar o próprio crime. Veja, não falei pecado. É óbvio que eu não falei pecado, eu falei crime. Era crime ser cristão. Então, à luz daquela lei iníqua, evidentemente iníqua, ser cristão era cometer crime, era ser criminoso. Então, eles precisavam enterrar seus mortos ou guardar seus mortos em um local que não pudesse ser visto. Então, ou você enterraria, né, e aí ninguém vê, ou você colocaria em abrigos subterrâneos. Daí as catacumbas. E por que né, o nome Catacumbem, né, significa perto do vale? Porque no vale, esse vale aqui é um vale distante, é um local distante, ermo, distante do centro nervoso das cidades, onde ficavam a maioria das pessoas. Então, assim, eles iam para longe, né, das vistas de pessoas que suspeitassem deles, e meio assim, provavelmente até à noite, né, porque ninguém os veria, e ali, muito longe de onde todos moravam e habitavam, enfim, e viviam, eles, muito longe dali, talvez quilômetros e quilômetros, eles depositavam ali os seus entes queridos, né, os seus cadáveres, né, os cadáveres de seus entes queridos, dos seus amigos, seus irmãos em Cristo, e ali eles escondiam subterraneamente esses cadáveres. Então veja como era complicado ser cristão naquela época, até na hora de morrer. Até na hora de morrer. Vamos continuar. Menor. Em Roma, as mais antigas remontam certamente ao século I. São as Grutas Vaticanas, a Catacumba de Comodila na Via Ostia, as regiões de Santa Priscila, de Santa Domitila e de Ostriano. É possível que neste último subterrâneo, situado não longe de Santa Inês Astramuros, na Via Nomentana, São Pedro tenha doutrinado os fiéis que procuravam a sua palavra. No cemitério de Comodila repousa o corpo de São Paulo. Foi só a partir de 412, quando os arredores da cidade, devastados por alarico, já não ofereciam segurança alguma, que as catacumbas deixaram de servir de cemitérios. Mas o hábito de visitar esses lugares santos só veio a perder-se na Alta Idade Média, quando toda a Campina Romana ficou transformada num pântano por cal do rompimento dos aquedutos, e se tornou um deserto infestado de salteadores. Foi quase por um acaso que, em 1578, Bósio reencontrou a Roma subterrânea e indicou o caminho para chegar até ela. Então veja, esses lugares, né, esses verdadeiros cemitérios subterrâneos, que foram as catacumbas, principalmente as romanas, existiram fora de Roma, como vimos, mas em muito menor quantidade, tá? Mas essas verdadeiras cidades subterrâneas, como chama aqui o autor, cidades fúnebres, né? Cidades funéreas, subterrâneas, escuras, úmidas, com certeza fétidas, muito fétidas e pútridas, são cadáveres.
Imagine a quantidade de mosquitos, não, pior do que mosquito, moscas, ratos, né, baratas. Eu digo assim para que você realmente mentalize o ambiente em que os mártires, e também não mártires cristãos, porque aqueles que não eram mártires também eram enterrados lá, pois eram cristãos. Os mártires cristãos, mais ainda, porque eram cristãos e mártires. Agora, esse é um ambiente onde você seria enterrado, você cristão que me ouve, se você vivesse naquela época. E pior ainda, este seria um ambiente onde você, cristão naquela época, se você fosse cristão naquela época, onde você adoraria a Deus, louvaria a Deus, né? Hoje você vai à igreja lá com ar-condicionado, aquela coisa confortável, até mesmo pelo Zoom, né? Pelo WhatsApp, remotamente, pelo YouTube, etc. Naquela época era um lugar desse que você precisaria frequentar para congregar. Muito bem. E aí, somente a partir do ano 412, né, que, enfim, os arredores ali, você sabe que Roma foi tomada em 410 por Alarico, e por volta de 2 anos depois, os arredores da cidade, os arredores, entenda-se também aqueles vales, né? Aqui o nome Catacumbem faz alusão, né? Então esses vales, esses arredores e também dentro deles os vales foram, enfim, totalmente devastados, né? Devastados totalmente. E muitas catacumbas ali foram saqueadas pelos soldados de Alarico. Claro que as catacumbas não eram, não pense que são catacumbas daquelas tipo dos reis do Egito, dos faraós do Egito, cheias de ouro, né? Não, eram catacumbas de crentes, de cristãos, né? Que 99% paupérrimos. E não tinham também a fé de que, como diferentemente dos egípcios, de que era necessário guardar, né, tesouros, amontoar tesouros junto ao cadáver, para que ele, no dia do julgamento, apresentasse lá, lá no inferno dos egípcios, apresentasse lá e colocasse na balança aqueles ouros, aquelas dádivas, para ver se eles conseguiriam comprar uma eternidade pacífica, né? Benigna. Caso não tivessem essa quantia, esse valor para tanto, eles então a balança pesaria desfavoravelmente e eles ficariam por toda a eternidade numa espécie de inferno, tá? Então, por volta ali só na Alta Idade Média, muitos anos depois desse saque de Alarico, muitos anos depois, na Alta Idade Média, é que vai haver ali um rompimento dos aquedutos de Roma e uma espécie virou aquele vale, né? Até porque era um vale, né? Ou seja, abaixo do nível do mar, a água correu primeiro para onde? Para ali, né? Virou o quê? Uma grande piscina. Piscina não, um grande lago, mais do que piscina. E tudo aquilo ficou sob a água, ou seja, as catacumbas que já estavam naquela situação que eu narrei, embaixo da terra, agora também ficaram embaixo da água, da terra e da água, né? Então veja como deve ter ficado ali o estado daquilo tudo ali. E aí, só ali em 1578, século XVI, já após até o aparecimento do protestantismo, é que o tal do Bosio reencontrou o que ele chamou de a Roma subterrânea, indicando até o caminho para se chegar até lá. Vamos continuar com a leitura porque está bem interessante. O costume dos cemitérios subterrâneos não era novo. Já vinha sendo posto em prática havia milhares de anos no Egito e na Fenícia, e a 2 passos de Roma, em todo o país etrusco, podiam-se ver necrópolis cavadas pelo povo misterioso dos Tirrenos nos flancos das colinas, desde Viterbo até Volterra. Na própria Itália, os judeus tinham praticado a inumação dos seus mortos em hipógeos, muitos dos quais foram encontrados ao lado de algumas catacumbas cristãs, e também os cavaram os seguidores de
Seguidores de Mitra. Ela não falou ali Mitra, vai falar agora. 98. Mitra. Então, os seguidores de Mitra também cavaram lá, né? E aí ela vai citar outras pessoas, outras culturas até, que também faziam uso das catacumbas. Então, você tinha catacumbas que também não eram cristãs, claro que em menor número, e somente num momento posterior, porque na verdade os cristãos meio que inauguraram esse tipo de abrigo funéreo, né? E essas cidades, essas necrópolis, cidades dos mortos subterrâneas, também foi uma espécie de invenção cristã também, dos primeiros séculos. Vamos continuar com a leitura. A vida cristã no tempo das catacumbas. Por que motivo os cristãos adotaram este costume, preferindo-o ao hábito, bem mais usual em Roma e mais econômico, de queimar os cadáveres, colocar as cinzas em urnas e alinhar as urnas nos calumbam, os pombais? Veja, é a pergunta interessante, né? Vamos ver a resposta. Por que os cristãos não queimavam os cadáveres? Pombais. Seria porque a inumação lhes pareceu mais respeitosa para com um corpo destinado à ressurreição, ou para se conformarem com o uso seguido no enterro de Jesus. Veja, o que eu falei lá atrás, né? Jesus, ele mas não é apenas, sempre foi e era mais ainda do que é para nós hoje, era mais ainda para aquelas primeiras comunidades cristãs, o exemplo a ser seguido e imitado em tudo mesmo, inclusive em cada detalhezinho, mas eu também, o professor, não, sim, só que o que eu estou dizendo é o seguinte, se você vivesse naquela época, na igreja primitiva, você não ia aceitar ser queimado, ou não ia aceitar queimar um ente querido seu cristão que falecer. Por quê? Porque Jesus tem que ser imitado. Se ele morreu e foi depositado numa espécie de tumba, né? Um sepulcro, para ser melhor, para utilizar melhor a palavra, então eu, você e toda a nossa família cristã, à medida que cada um for morrendo, também, assim a semelhança da morte de Jesus, também enterraremos um a um, também num sepulcro ou a coisa mais parecida com isso. Então, com certeza, a ideia original era que os cristãos enterrassem seus mártires, seus entes queridos, no mesmo tipo de sepulcro em que Jesus fora depositado, ou seja, sobre a terra. Só que, devido à perseguição que sofreram, essa perseguição, como sempre aconteceu na história da igreja, quando a igreja ela é perseguida, ela responde com algum dogma de fé, ou com algum costume religioso, ela responde com criatividade, e que inclusive frutifica para todo o restante do mundo. Assim foram criados os hospitais, assim foram criados, enfim, os dogmas até da Trindade, os dogmas de fé importantíssimos da cristandade, assim foram criados, estamos vendo agora, os cemitérios, né? Então, enfim, a igreja não conseguia, a igreja primitiva, depositar os seus mortos, guardar os seus mortos em tumbas, assim, à luz do dia, para que todo mundo visse, porque eles seriam presos, mortos, né, martirizados também, não ia dar certo. Então eles precisavam, já falamos bastante sobre isso, eles precisaram achar um lugar que não fosse, digamos assim, visível, que não desse na telha. O único lugar era ao abrigo do sol, ou seja, o único lugar ao abrigo do sol, da luz do sol, é embaixo da terra. Então, verdadeiros arquitetos, engenheiros subterrâneos, né? E eu digo, é isso mesmo, engenheiros, porque de tanto que o camarada cavava a cova, né? Vamos chamar de cova aqui, mas são as catacumbas subterrâneas, você praticamente criou ali, viu se desenvolver a profissão do coveiro. Então, os primeiros coveiros foram os cristãos,
É uma profissão cristã por excelência, né? Então, só que o camarada que cavava 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 catacumbas, o camarada já vivia, já ganhava para aquilo ali. Todos os dias ele fazia aquilo ali, ou toda semana ele cavava uma catacumba, alguma coisa assim. Ele era um verdadeiro engenheiro, ganhava até um dinheiro razoável com isso, tá? Muito bem, então aí vem a pergunta que o Daniel Robes faz: por que então que os cristãos não queimavam? A resposta é essa: Jesus era um modelo a ser imitado, inclusive quanto à morte. Então, se ele morreu e foi depositado num sepulcro, vamos tentar fazer igual também, diriam os cristãos daquela época. Só que não podendo fazer muito igual, pois se fosse também numa tumba, num sepulcro, à luz do dia, seriam pegos e martirizados também. O que eles fizeram? Bom, então vamos tentar fazer o mais próximo do que aconteceu com Jesus. Então vamos botar numa espécie de catacumba, só que subterrânea. E aí nasceu a catacumba. Então por isso eles não queimavam os corpos. Porque, e o outro motivo, não apenas imitar, né? O motivo número 1, imitar a Cristo, inclusive na sua morte, no seu velório. O motivo número 2 era o seguinte: havia a crença, não se sabe se majoritária ou minoritária, mas havia dentre os cristãos muitos que acreditavam que no dia da ressurreição, que para eles não demoraria, hein? Que no dia da ressurreição todos eles cristãos seriam ressuscitados e com aquele corpo ali, com aquele mesmo corpo, né, com o qual morreram. Então, eles, se fossem queimados, virariam fumaça. E aí, para ressuscitar, né, um corpo desse que virou fumaça? Eles não tinham ali a mentalidade científica, os conhecimentos científicos, até teológicos, que nós temos hoje. Entendeu? Essa é a forma mentes da comunidade, das pessoas da comunidade cristã da igreja primitiva. Vamos continuar a leitura. Jesus. Talvez a razão tenha sido, muito simplesmente, que na tradição bíblica, que eles seguiam, nunca se falou em incinerar os mortos. Os cemitérios mais antigos localizavam-se nas propriedades que os membros da comunidade punham à disposição dos mortos. Assim o fez Flávia Domitila, sobrinha de Vespasiano. A patrícia convertida começou por mandar preparar, no terreno de uma das suas casas de campo, uma sepultura para os membros da sua família que tinham perfilhado a fé cristã. É a sepultura dos Flávios, cujas deslumbrantes pinturas ornamentais ainda hoje podemos admirar. Depois, imitando com uma nova intenção os ricos que asseguravam um lugar de repouso às cinzas dos seus libertos e dos seus protegidos, mandou cavar, ao lado do túmulo Flaviano, galerias funerárias destinadas aos galerias funéreas, né? irmãos mais humildes. Assim se multiplicaram imensos campos de repouso ao longo das estradas que partiam da cidade, e forrados seus muros, segundo a lei. Havia a Ápia, onde já se erguiam tantos monumentos funerários pagãos, ficou literalmente escoltada por eles. Então, pausa para comentários. Então, os mortos eram queimados, até que um dia, Domitila, ela resolve não queimar os corpos. Domitila, esposa de Vespasiano, o imperador, cristã, ela resolve não queimar os corpos, ela resolve guardá-los, como Jesus foi guardado no sepulcro, que não era novidade, sepulcro é uma coisa muito antiga, e todos já sabiam da possibilidade de se enterrar mortos, guardar em sepulcros e também queimar. Até ali naquela altura todos já sabiam dessas possibilidades. Só que o costume majoritário era de queimar, né? Enterrava-se sim. Só que uma coisa ali surgiu de novidade. Já disse que queimavam, já disse que guardavam em sepulcros ou tumbas, como os egípcios, tipo pirâmides ou sarcófagos, e já disse que, além disso tudo, também queimavam. Queimavam, enterravam e guardavam. Queimavam, enterravam e guardavam. Isso não é novidade aqui
nessa altura do campeonato, tá? Mas aí surge uma quarta maneira de enterrar não, de guardar, depositar, vamos dizer assim, os cadáveres. Qual é essa quarta maneira? É a que estamos estudando, as catacumbas, que não são incineração, né? Não é uma incineração. As catacumbas não tem nada a ver com nem incineração, nem enterrar, né? E nem também guardar num sepulcro à luz do dia. As catacumbas é uma quarta maneira, né, que se parece um pouco com as outras três, mas só que ela inova por ser um sepulcro que está embaixo da terra. É uma mistura de enterrar com o sepulcro, com essas duas outras maneiras de velar, de guardar o corpo, né, de depositar o cadáver. Então, essa foi a quarta maneira. Essa maneira de tipicamente cristã, ela foi criada, né, basicamente, o nome mais remoto de alguém que tenha feito essa prática, não se sabe se ela inventou isso, mas a pessoa que primeiro se tem notícia que fez esse tipo de abrigo, ou seja, que fez a primeira catacumba, foi a Domitila, a esposa do Vespasiano. E aí ela foi fazendo uma após a outra e até que se criou cemitérios. Aí com certeza podemos afirmar que o primeiro cemitério foi inventado por Domitila, esposa de Vespasiano, imperador. E depois o negócio foi crescendo. Muitos cristãos foram sendo ou enterrados ou, enfim, colocados em catacumbas, nenhum deles queimados. E, claro, o quintal da Domitila não daria conta. Foi para onde então? Foi para a Via Ápia. Para fazer isso na Via Ápia, eu e você, se morássemos naquela região e fôssemos camponeses simples, nós não iríamos ter essa oportunidade, essa autorização legal para poder fazer isso, para poder transformar lotes lindeiros da Via Ápia em grandes cemitérios. Era preciso um libelo, era preciso uma autorização do imperador. Claro, a Domitila, esposa do mesmo, já tinha essa parte já meio que garantida, né? Então a Via Ápia principal, vamos chamar de rodovia, né, daquela época, ela passou a ter nas suas laterais verdadeiros cemitérios, tá? Então, quem inventou o cemitério? Quem inventou o cemitério foi a Igreja Cristã. E se você quiser um nome, um CPF, é o da Domitila, ok? Muito bem, mas começou no quintal da casa dela. Depois ganhou as ruas públicas da Via Ápia, no caso. Só que daí a mais uns anos, já vimos isso no último vídeo, os cemitérios foram trasladados, né? Construídos nos quintais das igrejas, das catedrais, das grandes catedrais, porque, por serem grandes, possuem grandes lotes de terra. É claro que antes de o povo cristão, antes de Constantino, né, antes de o povo cristão ter poder político, o povo cristão não tinha lote nenhum, não tinha mal o seu pedacinho de terra da sua casinha, humilde. Então não tinha como os cristãos construírem cemitérios nos quintais de suas casinhas minúsculas. Então, o cemitério, enquanto uma realidade interna ao pátio da Igreja Católica, só foi possível quando, após Constantino oficializar a religião cristã como religião do Império, a Igreja ter finalmente as posses, as herdades, né, para tanto. Muito bem, vamos continuar. Eles. À medida que a igreja crescia, as suas necrópolis expandiam-se e, a partir do século III, tornar-se-ão bens da comunidade, deixando de ser propriedades particulares. Protegidas pela lei romana, que considerava sagrado todo o terreno onde dormissem os mortos, e que aconselhava a gente humilde a agrupar-se em associações para ter sepulturas coletivas, as catacumbas poderão, por mais de 300 anos e mesmo em tempo de perseguições,
erguer na campina romana os seus pórticos de entrada e abrir debaixo do solo as suas galerias, só excepcionalmente, em fins do século é que a autoridade proibira o seu uso. Assim se desenvolveu esse mundo subterrâneo, essa estranha cidade da noite e da morte, essa cidade da esperança que ainda hoje oferece ao visitante de Roma um espetáculo tão pungente. No tufo granuloso, cuja friabilidade certamente tornava o trabalho mais fácil, mas cujo concrecionamento permitia realizar escavações bastante resistentes e esperar que a ação do ar lhes endurecesse as paredes, os passares, gente da pia corporação da picareta e do enxadão, compuseram as suas galerias com uma paciência só igualada pela sua audácia e ciência. Entrecruzaram-nas, sobrepuseram-nas e organizaram-nas em prodigiosos labirintos. Sobre quilômetros de paredes, estenderam o reboco destinado a receber a decoração policrômica. Quase membros da hierarquia eclesiástica, ou ao menos seus assistentes imediatos. Estes coveiros de Deus desempenharam um papel importante na igreja primitiva. Por volta do ano 217, um administrador-geral do cemitério será feito Papa São Calixto e terá o seu nome ligado a uma das mais interessantes regiões nas catacumbas da cidade. Então veja aí que São Calixto, no bom português, foi o grande Papa. São Calixto foi um coveiro, né? Ele saiu de coveiro e foi até Papa. Então foi o único Papa coveiro de que se tem notícia. Cidade. Quando se entra nesta Roma subterrânea, fica-se maravilhado com a sua vastidão. Em certos pontos as galerias chegam a ter 5 andares, e a mais profunda situa-se 25 metros abaixo da superfície. Qual será a extensão desta cidade da sombra? Tem-se falado em 875 quilômetros, ou até em 1200. Só as escavações do cemitério de Santa Sabina, que foi medido com grande cuidado, deram as seguintes cifras: 16.475 metros quadrados de superfície, 1.603 metros de comprimento e 5.736 túmulos. E não é a mais extensa das catacumbas. É perfeitamente possível que não conheçamos todas as que a piedade cristã abriu no solo de Roma, e que a arqueologia ainda venha a descobrir outras. A imensidão destes cemitérios, a disposição de certas salas subterrâneas mais vastas e os símbolos sobre as paredes sugerem a ideia de que tenham sido não só locais onde os vivos depositavam os portos, mas também verdadeiros lugares de culto. Não convém, no entanto, ir muito longe neste sentido. Podemos ter por certo que os cristãos seguindo neste ponto os pagãos ali compareciam para comemorar os seus defuntos. A veneração dos corpos santificados dos mártires devia atrair numerosos visitantes e provocar orações recitadas em comum. Mas isto não quer dizer que as catacumbas fossem o lugar habitual do culto cristão. Foi só quando se desencadearam as perseguições que os fiéis preferiram reunir-se nas entranhas da terra cristã a fazê-lo nas casas dos cristãos ou nos edifícios especialmente construídos para esse fim. Quando das violências sistemáticas do século III, chegou mesmo a acontecer que as catacumbas foram transformadas em verdadeiros lugares de refúgio, com cortes nas galerias, saídas falsas e passagens clandestinas para os caminhos vizinhos. É todo este conjunto da vida dos cristãos primitivos, da sua piedade, do seu sentimento comunitário, das suas precauções de gente perseguida e da sua paciente coragem, que subsiste como uma recordação viva nestas necrópolis e torna estes lugares de ausência tão maravilhosamente presentes ao coração. 200. É ao cair da tarde que se deve ir às catacumbas, quando os montes albanos se esbatem num céu cor de malva e os pinheiros e ciprestes da Via Ápia não são mais que finas silhuetas no horizonte. Um odor de terra aquecida pelo sol, de erva seca e de flores selvagens desliza com o vento que desce da Sabina.
As grandes ruínas do aqueduto de Cláudio recortam-se nobremente na planície e o túmulo de Cecília Metella ergue intacta a sua massa, que se avista de longe. Milhares de cristãos puderam experimentar, como nós, a doçura dessas tardes declinantes e desse arquimur. A Igreja é fixar todos os pontos principais do que foi a fé e a sua prática entre os primeiros cristãos. A sua vida espiritual nos é mais conhecida e com uma precisão infinitamente Bom, maior deixa do eu que a voltar. A Igreja mentar é ao cair da tarde que se Aqui ele deve vai ir às pular. catacumbas, quando os montes albanos se esbatem num céu cor de malva e os pinheiros e ciprestes da Via Ápia não são mais que finas silhuetas no horizonte. Um odor de terra aquecida pelo sol, de erva seca e de flores selvagens desliza com o vento que desce da Sabina. As grandes ruínas do aqueduto de Cláudio recortam-se nobremente na planície e o túmulo de Cecília Metella ergue intacta a sua massa, que se avista de longe. Milhares de cristãos puderam experimentar, como nós, a doçura dessas tardes declinantes e desse arquimur. A Igreja dos Apóstolos Bom, aí aqui ele pula. Eu vou continuar porque ele pula lá para outra página, né? A doçura dessas tardes declinantes e desse ar que murmurava lentamente quando iam, em pequenos grupos misteriosos, tomar parte no banquete da meia-noite. Entramos na galeria e seguimos hesitantes a chama do guia. A atmosfera abafada afeta-nos a garganta e instintivamente falamos mais baixo. Durante horas inteiras podemos avançar ao longo dos ambulacros e roçar os próprios revestimentos dos túmulos nestas galerias que muitas vezes não têm mais de 1 metro de largura. Podemos observar por horas e horas os compridos nichos cavados no flanco das paredes. Esses loculi, ou seja, locais pequenininhos, locaizinhos, cada um dos quais abrigou um corpo que esperava a ressurreição. Aproximando uma lâmpada da parede ou da abóbada, distinguimos figuras estranhas que as nossas recordações bíblicas reconhecem. Moisés batendo no rochedo, Davi na cova dos leões, Jonas escapando das entranhas do monstro, ou o bom pastor entre 2 cordeiros. Depois que os olhos se acostumaram, surge uma delicada magia, um entrelaçamento de ramos e frutos, de folhagens e pássaros, que os tons esbatidos do afresco matizam com cores as mais requintadas. E acima de tudo, o que a consciência cristã descobre na penumbra e na memória são todos esses nomes, desconhecidos ou célebres, a maior parte das vezes muito mal gravados sobre um pedaço de argila ou numa pedra estucada. Esses nomes de irmãos longínquos que despertam as nossas melhores fidelidades e que estão acompanhados, como se fosse um refrão, das 2 palavras da esperança, in pace. Foi assim que, antes de conquistar a capital do império, o cristianismo estabeleceu em volta dela, com os seus trabalhos de sapa e com as galerias das catacumbas, um prodigioso meio de sitiá-la.